saúde mental me parece que vai ser o tema do nosso século, com certeza das próximas décadas. Em 2017, inclusive, a OMS elegeu a saúde mental no trabalho como tema sobre saúde mental daquele ano. Começou a valer, a partir desse ano, a nova classificação do burnout pela OMS como um fenômeno ligado ao trabalho. Mais especificamente, a OMS diz que o burnout é um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. No final do ano passado, saíram várias matérias em vários jornais, em vários veículos de mídia falando sobre isso. Inclusive aqui no canal, meu último vídeo foi sobre isso também. E se você tá ouvindo aí o podcast, o último episódio foi sobre isso. E toda vez que eu penso sobre esse tema, eu falo assim, nossa, isso vai dar muito pano pra manga. Porque aqui no Brasil, segundo o ISMA, que é o International Stress Management Association, nós somos o segundo país com maior incidência de burnout do mundo. Por aqui, 32% dos trabalhadores sofrem de burnout e o mais impressionante é que desses 32% que sofrem de burnout, 92% deles continuam trabalhando. E como esse é um tema que gera muitas dúvidas, muitas perguntas, mas como que isso vai funcionar na prática? E o que isso significa para minha empresa? E o que isso significa para mim? Eu trouxe hoje aqui para conversar com a gente a Juliana Maggi Lima. Ela é sócia do DBML Advogados, ela é mestre em Direito Civil pela USP, ela é especialista em Direito de Família e Sucessões pela EPD, ela presta consultoria e dá treinamento sobre diversidade de gênero e sexual, muito bacana, né? Ela foi membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB de São Paulo por 3 mandatos e, além de tudo isso, ela é super entusiasta de temas ligados ao direito constitucional, direito civil e a tecnologia. E quando a gente estava conversando sobre esse tema, ela falou, nossa, quando eu comecei a estudar sobre diversidade de gênero e diversidade sexual, em especial sobre assédio, me veio muito essa questão de estudar também sobre saúde mental no trabalho. Então eu acho que vai ser um papo super legal. Então, Ju, tô super feliz de ter você aqui. Bem-vinda, acho que vai ser uma conversa muito, muito produtiva, é um tema que tá super em alta e é um tema que precisa ser falado, então bem-vinda e queria que você contasse um pouco mais pra gente sobre você. Fernanda, super obrigada pelo convite, por me receber aqui, um tema que você escolheu muito importante sempre, mais ainda agora nesse período difícil que a gente viveu na pandemia, uma transição do mundo presencial para o mundo virtual forçada, com estudos que dizem que teve uma aceleração do uso de tecnologias em muitos anos. Como você falou, eu não sou advogada de direito do trabalho, então se eu falar alguma impropriedade da matéria trabalhista, eu já peço desculpas aqui, mas eu sou uma advogada que estuda gênero e eu comecei há alguns anos a prestar consultorias e treinamentos sobre assédio. Então, comecei dando palestras sobre assédio, eu acabei sendo chamada para fazer treinamentos de líderes, gerentes, executivos, para que eles treinassem os seus liderados e para que eles pudessem instituir políticas adequadas nas empresas. Um dos pedidos que as pessoas me faziam, que me contratavam nas empresas, era convencer os gestores da importância de levar a sério esses temas do assédio, como ele interferia na saúde mental dos colaboradores. E aí eu fui buscar bastante na parte, então, de saúde mesmo, na OMS, e a questão da saúde mental no trabalho. Saúde mental me parece que vai ser o tema do nosso século, e com certeza das próximas décadas. E aí eu me deparei com também o olhar da OMS sobre a questão da importância da saúde mental no trabalho. Em 2017, inclusive, a OMS elegeu a saúde mental no trabalho como tema sobre saúde mental daquele ano. E aí, lendo sobre a questão de assédio e tudo mais, eu fui vendo como o assédio, ele importava consequências físicas, doenças, e também consequências sociais, como afastamento da pessoa do trabalho, piora da vida profissional daquela pessoa, piora dela na carreira. Quando eu falo de assédio, estou me referindo aqui a 3 modalidades de assédio. O assédio sexual,
sexual, o assédio moral e o assédio organizacional. Em todas essas esferas de assédio, a gente pode relacionar o burnout. Porque se o burnout, na definição, né, como você colocou, eu vou pegar aqui a minha colinha, um estresse crônico do trabalho, seja das atividades em si, seja decorrente do ambiente de trabalho. Então, o burnout não diz respeito só a um excesso de trabalho, um excesso de horas, mas ele também pode dizer respeito a um ambiente de trabalho insalubre não no sentido técnico, mas no sentido não saudável, no sentido hostil, né? Hostil, obrigada, e que acaba por levar a esse esgotamento da pessoa, esse estresse crônico. Então, eu me deparei com o burnout muito em decorrência desse estudo sobre assédio. Esse assédio organizacional que eu falei, que a gente pode voltar a falar um pouquinho, que ainda é pouco estudado no Brasil, pouco falado, mas, enfim, já é aplicado, inclusive na Justiça do Trabalho. Confesso que esse eu não conhecia. Assim, ele não está previsto em lei, ele é descrito na doutrina, na jurisprudência, mas ele está ligado ao modo de gestão da empresa, a políticas da empresa que sejam ofensivos aos empregados, que sejam degradantes. Então, por exemplo, colocar metas inatingíveis. Muitas vezes eu vejo que está descrito como associado a departamentos comerciais. Então, por exemplo, a pessoa não vendeu, não bateu meta, coloca o chapéu de, sei lá, burro, de qualquer incompetente, ou não bateu meta, tem que fazer uma dancinha ridicularizada. Então, esse assédio organizacional, né, ele leva a um ambiente de trabalho hostil e que ele pode causar esse estresse crônico nas pessoas. O assédio organizacional já foi reconhecido, inclusive, pelo TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e ele pode não ser uma prática da empresa como um todo. Então, tem um caso de um banco, por exemplo, em que uma agência, tinham práticas numa agência, eu não sei se num determinado na região do país, eu não me lembro agora de cabeça, que eram feitas práticas que foram reconhecidas como assédio organizacional. Então, não diz respeito só à política da empresa como um todo, mas se uma parte relevante da empresa, né, tem essa política e os órgãos competentes, o RH, enfim, os líderes não tomam medidas para tornar esse ambiente saudável, pode se instalar essa situação de assédio organizacional e que pode acarretar também no burnout. Eu ia te falar até se você poderia falar um pouquinho da diferença entre o assédio moral, sexual e organizacional, porque achei super interessante esse link com o burnout, de que não é só trabalhar 500 horas por dia, tem também toda essa questão de assédio, né? Eu acho que todas as coisas estão um pouco ligadas, a gente separa elas de forma teórica e pedagógica para poder aplicar o direito, para poder aplicar a lei, para poder ter uma definição, mas o assédio moral é basicamente você diminuir a estima da pessoa, seja para ela, seja para terceiros, uma coisa que seja reiterada, não é um tratamento negativo pontual que gera esse assédio, tá? Mas, enfim, por exemplo, você não passar trabalho para uma pessoa também é uma forma de assédio moral, você, então, ridicularizar, colocar apelidos, enfim, diminuir essa pessoa de forma que isso tenha um impacto na própria autoestima da pessoa e tem outras consequências. O assédio sexual, ele é um assédio que majoritariamente é praticado contra as mulheres, mas ele não é praticado só contra as mulheres, ele é praticado também contra homens e pode ser praticado também por pessoas do mesmo gênero, e ele diz respeito a não necessariamente uma investida propriamente dita, mas assim, uma investida física, mas pode ser uma investida por meio de mensagens, e-mails, falas, pode ser praticado para exigir, para propor uma promoção ou para garantir que a pessoa não seja demitida, porque se ela não praticar o que a pessoa quer, ela não vai ser demitida, e ela pode ser, por exemplo, obrigar a pessoa a ir jantar com ela, enfim, com esse intuito não profissional e, evidentemente, com esse caráter. E que sempre que não tem uma coisa física ou uma prova por escrito, ela é muito difícil de provar. Tem um caso até famoso da Uber, que o CEO da Uber caiu, um fundador e então CEO da Uber caiu porque uma engenheira reportou ao RH que estava sofrendo assédio de uma outra pessoa, essa pessoa era considerada uma estrela da empresa, não foi feito nada, isso desencadeou, ela pediu demissão, se não me engano, aí depois ela
publicou um artigo sobre isso. Isso desencadeou toda uma investigação dentro da Uber e o próprio CEO acabou chegando até ele. Então, um pouco isso. E o assédio organizacional é essa prática corporativa, essa prática que não é um indivíduo que pratica querendo um benefício para si ou querendo diminuir uma pessoa. É uma prática que é voltada a isso, a metas impossíveis, a jornadas extenuantes, enfim, ser uma política de proteção ao trabalhador e considerando critérios factíveis dele estar naquele trabalho, critérios saudáveis. Como eu te falei, os outros dois tipos de assédio estão descritos na lei, mas esse tipo de assédio ainda não está descrito na lei. E é algo que faz quase parte do DNA daquela empresa ou daquele departamento, né? Que nem você estava falando de... Já teve casos famosos, né? Joga ovo na pessoa quando não atinge a meta, ou faz piada, né, e já faz parte do... É assim que funciona, a gente fica naquela, é assim mesmo, é assim que as coisas funcionam aqui, né? Fernanda, talvez eu colocaria de uma outra forma, não porque eu não concorde com o que você falou, mas eu não diria que faz parte do DNA, mas eu diria que faz parte da política daquele momento. Por quê? Porque se a gente fala que faz parte do DNA da empresa, a gente de alguma forma está assumindo que aquilo não pode ser mudado, né? E eu acho que a gente tem que incentivar essas mudanças. Então, se a gente disser que faz parte de uma política institucional, de uma característica daquela empresa, enfim, ela existe num tempo e espaço, mas talvez a gente possa, por meio de ações, seja do Ministério Público do Trabalho, seja por meio da instituição de... Enfim, quando tem uma coisa externa, né, como o Ministério Público do Trabalho, reclamações trabalhistas, mas pode haver também uma própria consciência interna, seja pela criação de um departamento de RH, seja por um líder ou uma líder que perceba que existe uma coisa que não funciona e propõe que novas políticas sejam criadas, mas eu concordo com você, muitas empresas... Uhum. É tão intrínseco que praticamente faz parte do DNA, mas eu só proponho essa outra forma de dizer, porque talvez haja outras formas dessas empresas existirem. Com certeza. Inclusive multinacionais, né, que brasileiras são conhecidas por, enfim, práticas de uma exigência organizacional muito forte. Talvez a gente esteja num momento que seja o caso de rever esse tipo de postura corporativa, não sei. Ótima sua provocação, que realmente é algo que tem que ser mudado, e eu vejo que as gerações mais jovens, elas estão exigindo cada vez mais isso, né? Eu lembro que quando eu tava na faculdade, por exemplo, lá em 2009, 2008, eu não questionava tanto as coisas quanto eu questiono hoje, por toda a questão de que agora eu tenho muito mais acesso, né? Alguns temas são muito mais discutidos do que eram antes, por exemplo. E eu também vejo, assim, alguns estagiários que trabalharam comigo, um pessoal mais jovem, questionando coisas que eu jamais questionaria. Então eu acho que tá super legal, que tá em evidência e que o pessoal mais jovem tá querendo brigar por isso, né? De fato, assim, o acesso à informação, as redes sociais, elas têm muitas coisas que a gente não soube como lidar, mas que trouxeram novos debates. Enfim, eu acho que a gente teve uma revolução cultural nas últimas 2 décadas muito impressionante, em vários aspectos ligados a gênero e sexualidade, inclusive. Outra que é real, as mulheres, enfim, só puderam entrar de calça no STF, sei lá quando. Eu acho que teve muitas mudanças nos últimos tempos, eu concordo com você. Se for pensar, até 2011, não tinha decisão do STF sobre união homoafetiva. E o ambiente de trabalho era ainda, não que não seja hoje, mas eu acho que melhorou muito. O ambiente de trabalho era muito repressor. Enfim, tinham muito receio, eram poucas pessoas assumidas no ambiente de trabalho, enfim, não gosto do termo assumido, mas poucas pessoas que revelavam essa sua característica no ambiente de trabalho, e eu acho que teve uma mudança grande, sim. Com certeza. E uma coisa que eu acho também curiosa é que, em geral, você deu também o exemplo do assédio sexual, que você falou, era uma pessoa que tinha bons resultados, né? Isso acontece muito, assim, de ser sempre aquela pessoa que tem bons resultados. Então, às vezes, parece que as empresas tampam os olhos, né? Ah, não, mas peraí, ele entrega no final do mês. O que eu vou fazer, né? Deixa. Essa pessoa tem mais regalias do que outra pessoa, né? Só porque ela tem bons resultados. Não pode mexer.
Exatamente. A gente tolera tudo em nome da eficiência, em nome, enfim, de qualquer coisa, só que no fundo você não está preservando a eficiência, porque você está olhando para um indivíduo, você não está olhando para a corporação como um todo. E existem números que dizem como o assédio prejudica a corporação, faz com que haja afastamentos mais frequentes, com que haja perda da produtividade, enfim, para quem tiver interesse, a OMS fala bastante sobre isso, eu tenho algumas informações, tenho reunido algumas informações, pode me mandar por e-mail pedindo referência, mas tem coisas fatas. Então, você está olhando para um indivíduo, você não está olhando para a corporação como um todo, quando você pensa nisso. E, Juliana, você estava falando também que aí você começou a estudar essas questões de assédio, aí você fez o link, né, com a saúde mental e com burnout. Como que foi que você começou a entender que uma coisa estava ligada à outra? Quando que te deu esse estalo, assim? Foi pedido que eu fizesse convencimento de uma pessoa no âmbito empresarial de que o burnout existia, enfim, de que ele era uma questão laboral. E aí eu falei, como é que eu vou conhecer essa pessoa? Era uma pessoa muito inteligente e tal. E aí eu fui atrás dos motivos pelos quais o burnout é assim reconhecido. E aí eu me deparei de cara, assim, muito, muito logo, fui atrás do que eu sei fazer, fui pesquisar órgãos de referência, OMS, por exemplo. E aí, para mim, foi muito clara essa relação entre assédio, e aí é difícil até você separar, né, um pouco o burnout do assédio, são coisas diferentes, mas eu digo, é difícil você separar essas coisas, e a principal causa delas são questões de saúde mental, né? Na OMS, em 2019, foi feita uma atualização, que aí passou a ser a 11ª, a CID-11, só que ela só entra em vigor um tempo depois, né? Precisa ter uma adaptação dos órgãos, primeiro tem todo um debate, aí é feito a proposta, aí tem que ter um tempo para que ela entre em vigor, porque ela funciona para todo mundo. Enfim, ela entrou em vigor agora a CID-11, a 11ª CID, enfim, a 11ª versão dessa classificação, agora em janeiro de 2022. Por isso que está se falando desse novo reconhecimento da OMS sobre o burnout. Mas essa proposta tinha sido feita já desde 2019. Mas, enfim, quando a gente vai olhar no site da OMS que trata da descrição de cada uma das CIDs, além da descrição, ela fala exclusões, ou seja, você tem que excluir essas outras questões. E ela traz outros tipos de questões, como desordens especificamente associadas com estresse, desordens de ansiedade ou de medo, desordens de humor, enfim. Então, você tem que excluir. Então, você já vê que está relacionado a uma questão de saúde mental. Ficou muito evidente, né? E pegando esse gancho, eu acho muito interessante que a OMS, já desde 19, ela frisou bastante que o burnout não é uma doença, não deve ser considerado uma doença. Ele deve ser considerado um fenômeno laboral, empregatício. E eu acho que a diferença que a OMS coloca aí, do que eu vejo, até procurei médicos falando sobre isso no site do Ministério da Saúde, entendo que o burnout pode acarretar em consequências físico-químicas ao corpo, então dor de cabeça, problemas de ansiedade, problemas de insônia, problemas de depressão, mas o burnout é esse estresse crônico que é causado pelo excesso de trabalho ou pelo problema no ambiente de trabalho. Então, eu acho que é uma tentativa de relacionar, de fato, a uma causa externa relacionada diretamente à atividade laboral. Não sei se meu raciocínio fez sentido, mas é isso, não é uma doença, não é como a depressão, a ansiedade, que, claro, tem fatores externos que resultam disso, mas essa daí é diretamente ligada à atividade laboral. Então, até nas ações, nas reclamações trabalhistas, enfim, quando houver uma investigação, uma ação judicial, enfim, uma ação civil pública sobre a questão, vai ter que ser provado esse nexo causal entre a atividade laboral e esse estresse crônico que causa, enfim, fadiga. A OMS traz aqui 3 dimensões do burnout. Primeiro, são sentimentos de falta de energia ou de exaustão, então a pessoa, isso não está descrito, tá? Mas vou dar exemplo. A pessoa dorme, acorda cansada, a pessoa, por mais que ela durma, ela não se sente recuperada, ela está sempre exausta, está sempre sem energia. O segundo, aumento do distanciamento mental do próprio trabalho, ou sentimentos de negativismo ou cinismo
mesmo relacionado ao próprio trabalho. Então, a pessoa não consegue se relacionar com aquilo que ela está fazendo, ela não consegue ver nada de bom, enfim, tem um olhar muito negativo em relação ao que ela está fazendo. E o terceiro é um sentimento de inefetividade, de falta de realização. Então, a pessoa se sente ineficaz, que não está trazendo resultados, que não está atingindo resultados. Usando até a palavra da OMS, é um contexto ocupacional, e não deve ser aplicado para descrever experiências em outras áreas da vida. Enfim, se não existe uma mudança desse contexto ocupacional, não adianta a pessoa fazer tratamento, né? Porque ela vai melhorar e ela vai piorar de novo, muito provavelmente ela vai piorar de novo, porque o contexto ocupacional em que ela está inserida continua sendo não saudável, continua sendo prejudicial àquela pessoa. Então, é que é algo que se repete. Então, enquanto não houver a conscientização de que esse problema está ligado a esse contexto ocupacional, não vai haver uma mudança. E nesse ponto, para além da conscientização, acho que a gente tem um problema social, né, de estigmatização de doenças, de problemas de saúde mental e tudo mais, mas é preciso que, enfim, no diagnóstico médico, que se aponte corretamente que é o burnout, que aí, em função disso, o RH, o departamento responsável da empresa, compreenda que é um problema no seu ambiente de trabalho e possa tomar medidas para mudar aquilo. Então, a correta identificação do problema e a correta comunicação ao empregador do problema vão fazer com que a empresa seja demandada, e aqui eu não estou usando o termo jurídico, mas seja demandada a tomar uma medida. Então, assim, poxa, estamos com funcionários, colaboradores que estão sendo diagnosticados com burnout. Vamos rever aqui os nossos procedimentos, as nossas políticas, para entender o que é que nós estamos fazendo de errado e o que pode ser feito para mudar isso. Então, com certeza. Por exemplo, né, no contexto de por que eu estou aqui, como eu cheguei até aqui. Eu ajudo a elaborar, a rever códigos de ética, políticas de diversidade, códigos de conduta, e esse tipo de mecanismo é um dos mecanismos que a empresa pode adotar. Olha, essa aqui é o norte do que a gente faz. Se alguém, ou enfim, um departamento, ou o seu chefe, seu líder não tiver dentro desse norte, isso precisa ser reportado, porque é assim que a gente entende que a gente vai oferecer um ambiente de trabalho saudável. E essa é uma das obrigações do empregador, fornecer um ambiente de trabalho saudável. E eu acho que todas as empresas deveriam ter isso, esse código de ética, porque o que eu vejo acontecendo, em especial nessa questão de saúde mental, são muitas soluções band-aid. Inclusive, esse termo band-aid não foi nem eu que inventei, foi uma reportagem que eu li da Harvard Business Review. O que é o band-aid? Então, identificaram que a empresa tem vários funcionários estressados, ansiedade, não sei o que, vão colocar aula de mindfulness, que é super bacana ter uma aula de meditação no trabalho, mas é o band-aid, não é o código de ética, não é o procedimento. Também não vou usar nenhum termo jurídico aqui, mas não são os processos, né, que eu acho que é isso que você faz, que precisam ser revistos, é só um band-aid que tá acontecendo. Não sei se você tem essa mesma impressão que eu. Totalmente, estou totalmente de acordo. Não adianta você dar massagem de 15 minutos para todos os colaboradores e exigir que eles estejam disponíveis. E aí a gente entra um pouco nesse contexto que a gente falou no começo de virtualização, enfim, de muitos meios de canais de comunicação. Então, a pessoa tem que estar disponível todo o tempo no WhatsApp, ela tem que estar responder e-mails a qualquer hora, enfim. Então, a gente está num contexto em que existe um agravamento desse cenário porque a gente não teve um tempo cronológico suficiente para refletir sobre como fazer essa implementação do trabalho de casa, o home office, porque isso foi forçado para a gente, isso foi forçado a muitas empresas, não existiam essas políticas. Então, a gente criou um cenário que as pessoas estão super sobrecarregadas. Como você falou, os números de burnout são incríveis, o Brasil, enfim, as pessoas estão no limite, eu sinto muitas pessoas,
e eu acho que é urgente que a gente pense sobre isso como sociedade. Então, dei um exemplo aqui, né, esses códigos de ética e conduta, criação de quais são os processos, pensar em quais são os canais de comunicação, comunicar aos empregados, colaboradores, funcionários que eles têm que se desconectar do sistema do trabalho em determinado momento, enfim, que eles não têm que estar 100% do tempo disponível. A gente ficou uma dificuldade, né, entre separar o pessoal do trabalho, ficou tudo muito misturado. A gente foi, de fato, a gente passou um período muito traumático, né, para a gente enquanto sociedade. Eu vejo que isso teve um reflexo muito grande nessa experiência ocupacional. Então, me parece muito bem-vindo que a OMS tenha feito essa definição em 2019 e logo na sequência tenha se tornado uma pandemia, né, ainda que os primeiros casos aparentemente sejam do fim de 2019, mas a gente vai ter que pensar com rapidez nisso. E você já passou por alguma situação de burnout ou por alguma situação de saúde mental no trabalho? E aí aqui, se você sentir a vontade para responder, tudo bem, senão não tem problema. Fernanda, eu nunca fui diagnosticada com burnout. Eu tive um episódio de estresse em 2014, em que eu cheguei a parar no hospital por uma semana, com uma suspeita de problema cardíaco e tal, enfim, não era nada. E aí o diagnóstico que eu recebi foi estresse, estafa. E me parece que eu fui mal diagnosticada, assim, não sei se é ou não tenho como dizer, né, se eu estava em burnout ou não, mas a área jurídica, eu acho que sim, enfim, não sei, mas eu senti já muita estafa, um estresse crônico, nesse caso a responsabilidade até, de certa forma, é minha, porque desde então eu já era sócia do escritório, então acho que em muitas esferas a gente pode sofrer esse problema. Então, tem que ser uma política de fato da organização e não uma política individual de setor. E a gente tem uma glamorização em algumas áreas, e o direito é uma delas, do excesso de trabalho, do sofrimento. E eu li em alguns estudos que áreas de prestação de serviço, em que você lida com questões também de atendimento, tendem a ter um maior índice de burnout. Então, por exemplo, telemarketing é uma área que me parece ter muito isso, e eu acho que está diretamente relacionado com o assédio organizacional, o direito não só no Brasil. Eu estava lendo sobre o mundo jurídico fora do Brasil também, e uma das áreas muito fortes no mercado jurídico como um todo é a área de fusões e aquisições, que teve um boom no último ano e nos últimos anos, e que tem tido, inclusive, uma baixa dos quadros de grandes escritórios e renomados escritórios, não sei no Brasil, tá? Esse é um estudo internacional que pega vários países. Esses escritórios têm tido uma baixa que não está dentro da sazonalidade que eles estavam acostumados a experimentar. Então, pode ser tanto pelo excesso causado pelo momento que a gente está vivendo, seja porque, como você colocou, eu acho que a gente tem uma geração ou gerações que estão tendo outra percepção sobre o lugar que essa atividade ocupacional está inserida nas nossas vidas. Então, pode ser multifatorial, mas me parece que alguns setores enfrentam mais, e o mundo jurídico é isso. Então, você perguntou propriamente de mim, é isso que eu posso te dizer. Eu vivi já períodos em que a minha atividade ocupacional teve um impacto bem grande na minha saúde mental. E hoje eu tenho cada vez mais percebido a importância disso, percebido a importância de ter um controle do horário de trabalho, ainda que seja um pouco difícil para mim, às vezes, ter isso. Pessoas, enfim, você vai ter 2 celulares, ou você vai ter um celular pessoal e profissional, e que o seu WhatsApp pessoal e profissional ao mesmo tempo. Tem algumas respostas para mim, algumas perguntas que para mim ainda não estão respondidas, mas eu acho que sim, a gente deve ter, por exemplo, 2 celulares. Acho que a gente tem que ter o período de descanso que está offline mesmo, e tem que fazer exercício físico, que é de extrema importância. A gente está cada vez mais sedentário. Então, acho que são algumas mudanças de estilo de vida mesmo. E como você está se vendo aí nessas mudanças? O que você acha que você tem feito
feito de bacana? Eu acho que o mais importante nesse momento meu é uma consciência disso, particularmente para mim, quando a gente entrou, enfim, em fevereiro de 2020, o meu escritório se mudou, a sede era em Pinheiros, a gente foi para Paulista, a gente fez um investimento relevante e de tempo financeiro, de energia nossa, e logo em seguida, em março de 2020, a gente teve que fazer uma nova mudança, que foi uma mudança de um escritório essencialmente físico para um escritório totalmente virtual, 100% online, digital. E foi muito difícil aprender, enquanto eu fazia, a colocar esses limites, o medo de, bom, tudo bem, tem muito trabalho, mas eu tenho muito medo de não ter trabalho, então eu não sei como vai ser o amanhã, então vamos trabalhar mesmo. Enfim, acho que eu estou num momento, o encerramento para o último ano foi um ano muito difícil para mim, acho que para muitas pessoas, e aí, enfim, não estou nem falando do contexto da perda de vidas, estou falando desse contexto aí da situação ocupacional, e foi um momento que eu pude refletir, pude trazer isso, a gente tem trazido essa questão no trabalho e conversado muito junto, pensado internamente em como, enfim, como ser um ambiente saudável mesmo. Ainda mais para vocês, né, que vocês têm um escritório, então vocês têm pessoas que trabalham, né, para vocês são aí os sócios do escritório, então eu imagino que esse seja um tema que esteja quente para você também, por esse motivo, né? Sim, até porque, acima de tudo, eu não quero ver ninguém adoecendo, eu quero ver as pessoas saudáveis. Eu gosto muito do ambiente de trabalho que a gente criou, e se a gente não tiver esses cuidados, enfim, isso vai se desintegrar. Então, é uma coisa muito importante para a gente, que a gente é prestador de serviço, e se você presta serviço, a gente presta serviço ligado à inteligência humana, não artificial. Enfim, tem outras atividades jurídicas que são inteligência artificial, mas o nosso não, o nosso é um trabalho com inteligência humana. E se as pessoas não estiverem bem, o escritório não vai estar bem. Então, esse é um assunto que tem dois lados, nosso lado humano, social, de acolher e reconhecer a importância social do trabalho, né, e colocá-lo como ambiente saudável e fornecer um ambiente saudável para as pessoas. E, em segundo lugar, porque se eu não tiver as pessoas bem, o escritório não vai mais existir em algum determinado espaço de tempo, porque as pessoas não vão estar bem. A gente tem pessoas excelentes e para elas oferecerem a excelência que elas têm que estar bem também. Com certeza, senão não é sustentável, né, a longo prazo. A médio prazo, inclusive. Sim, isso é uma mudança, uma proposta diferente do que a gente vê no mundo jurídico, não como um todo, mas como uma boa parcela. Até tem um perfil no Instagram que chama Paulista Elevator, não sei se é o Paulista Elevator ou Faria Limers, algum desses dois. Acho que eu já vi isso. Uma enquete sobre quem aí toma remédio tarja preta ou remédio psiquiátrico, e aí, assim, ligado com direito, se eu não me engano, se a quantidade de pessoas que toma remédio e, enfim, não acho que tenha nenhum problema em tomar o remédio por si só, mas eu acho que tem muita gente que está adoecendo por conta desse excesso que a gente vive no mundo jurídico. E da glamorização disso, né? Era muito normal, sei lá, você tá saindo às 6 da tarde, você ouvir aquilo, você tá desmotivada? Cara, são 6 da tarde ou 6:30, não importa. Mas vem aquilo do tá desmotivado, acaba virando uma piada, né? Ninguém quer ser o primeiro a sair. Ninguém quer ser o primeiro a sair. Mas eu espero que isso esteja em mudança e que a gente consiga refletir com esse período, enfim, até para ser uma sociedade melhor, para as pessoas terem experiências de vida melhores. Mas uma das coisas que eu li nessa matéria, enfim, que eu falei sobre esse estudo, inclusive com escritórios de fora do Brasil, é que boa parte, enfim, existem várias formas de cobrança de honorários. Uma delas é debitando horas. Então, quanto mais horas você trabalhar, mais horas você vai debitar. Então, existe também uma sedução da própria pessoa que está trabalhando, de, putz, eu vou debitar mais, eu vou ganhar mais. Então, é difícil você impor esse controle, mas acho que tem que ser um controle que realmente a organização tem que estabelecer.
Com certeza, tem que ter esse equilíbrio, né? E uma coisa que eu queria te perguntar é, agora com essa nova classificação, se uma pessoa ela é diagnosticada pelo seu médico, isso é outra coisa que eu queria saber, como que esse diagnóstico se torna oficial, quem que pode dar esse diagnóstico, e tendo isso, quais são os passos que ela deveria ter com a empresa? Bom, primeiro é ter um atestado médico, né, que tem esse diagnóstico, coloca essa CID, que indique o afastamento, se o afastamento for por 15 dias ou menos, esse afastamento remunerado é por conta do empregador. A partir do 16º dia, se inicia o afastamento pelo INSS, e aí vão ser todos os procedimentos do INSS, vai ter uma perícia médica, muito provavelmente, mas o caminho é ter um diagnóstico, um atestado, enfim, e aí depende, tem o afastamento ou não, depende da situação. É importante que se coloque a CID, tem uma CID, né? Tem um código CID para isso, que hoje agora é QD85, burnout. Então, o importante é a pessoa ter esse diagnóstico com essa CID correta, e aí vão ser 2 casos, né? O primeiro que vai ser, se for menos de 16 dias, é uma licença remunerada pela empresa. E mais de 16 dias, aí o INSS é acionado, pelo que você estava falando, né? É uma licença remunerada, mas quem passa as regras passam a ser as regras de afastamento do INSS. Agora eu vou fazer algumas perguntas de quem não entende nada do mundo jurídico. As empresas, elas poderão sofrer algum tipo de processo trabalhista? Como é que vai funcionar isso na prática? Sim, as pessoas podem... tem muitas pessoas, como o burnout acaba tendo ela é descrita, o burnout é descrito, né, dessa forma, então, um sentimento de exaustão, uma percepção negativa com o próprio trabalho, uma falta de senso de realização, a pessoa muito possivelmente vai ter uma queda de performance. Então, existem alguns casos que as demissões são feitas nesse contexto da pessoa estar em burnout, ela pode entrar com uma reclamação trabalhista para tentar a estabilidade, então, como é considerado um acidente de trabalho, se eu estiver usando o termo errado aqui, advogados e advogadas trabalhistas me perdoem, mas ela, enfim, inclusive, a depender do afastamento, ela vai ter estabilidade por 12 meses na relação de emprego. Então, assim, isso pode ser feito no contexto de reclamações trabalhistas, e a empresa que tiver, enfim, situações recorrentes de burnout, ou, enfim, tiver alguma denúncia de práticas que podem acarretar no burnout, ela pode ser investigada pelo Ministério Público do Trabalho. Na reclamação trabalhista, ou seja, a reclamação individual, né? Enfim, a reclamação que é uma demanda da pessoa contra a empresa, ela pode também pedir 3 tipos de indenização. Ela pode pedir uma indenização pelos danos materiais, então consultas médicas particulares, medicamentos, outras despesas que ela efetivamente teve que ter comprovadas. Ela pode pedir indenização por danos morais. Os danos morais, eles se configuram, eles existem a partir do momento que existe um dano a um direito da personalidade. O direito da personalidade, por exemplo, é a saúde. Então, se você teve burnout, que é um fenômeno de natureza ocupacional, é praticamente intrínseco que você teve um dano moral. E aí os valores variam muito, depende da gravidade, da prática da empresa, depende do que aconteceu no caso concreto. Você pode ter danos emergentes, então, por exemplo, a pessoa teve uma queda na produtividade, ela está 10 anos na empresa, enfim, sei lá, está um tempo na empresa, sempre teve uma produtividade imensa, que gerou a ela participações boas ou bonificações boas, e aí, em função dessas práticas, desse ambiente de trabalho, ela teve uma queda, e ela provar que isso está ligado a essa situação de burnout, ela pode pedir esses danos emergentes e, enfim, dependendo da gravidade, se a pessoa ficar inapta para o trabalho, ela pode pedir uma pensão vitalícia, enfim. Eu acho que é dentro desse contexto que o burnout vai ser trabalhado. Poderemos ver muitos processos trabalhistas à vista por aí, né? Sim, e aí, de novo, acho que vale destacar que isso não é uma novidade para a Justiça do Trabalho. E eu acho que é muito importante, então, que a gente discuta o assunto somando conhecimentos. Então, por exemplo, eu estudando gênero, falando de assédio, cheguei no burnout, enfim, posso escrever e falar sobre isso dentro dessa minha competência. E aí a gente pode tentar descrever
como o assédio está ligado ao burnout, e é importante, enfim, que o pessoal do direito trabalhista fale sobre isso e que seja feita atualização de como o burnout é classificado pelo governo e de como os legisladores possam tratar disso. A gente chama aqui quem escreve, né, sobre direito, a gente é doutrinador, e o que se produz é a doutrina, então que a doutrina se aproprie jurídica também de outras áreas, né, então vá para a medicina, vá para a psicologia, enxergue isso também como uma questão de gênero. As mulheres são muito mais afetadas pelo burnout do que os homens, é possível que seja multifatorial essa questão, então primeiro porque as mulheres têm uma carga de trabalho doméstico muito maior do que a dos homens, então acho que elas podem ser mais suscetíveis por isso. As mulheres têm mais dificuldade para ascender a cargos de liderança e chefia, então isso pode estar associado à maior incidência de burnout em mulheres. Então, uma questão de gênero também. É uma questão também que pode estar ligada à precarização de trabalhos, como a gente falou aqui do telemarketing, então acho que agora a gente tem que estudar, debater o tema, muito legal essa sua iniciativa de falar sobre isso aqui. Enfim, a gente ainda vai discutir muito a questão. E isso que você falou do gênero eu acho super importante, porque realmente, das pesquisas que eu venho vendo, as mulheres são muito mais afetadas pelo burnout do que os homens, em especial por toda a conjuntura, né, que envolve as mulheres, como você falou, da carga de trabalho, chega em casa, tem os filhos, aí o marido vai e senta pra ver o futebol, e ela que vai lá e vai fazer o jantar e vai cuidar da casa. Então tem toda essa conjuntura também. Inclusive uma pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que é uma pergunta de RH, mas é assim, como é que eu vou saber, eu como RH, que o burnout está sendo causado por causa do trabalho, por causa da empresa, ou a vida da pessoa está em burnout? Sei lá, ela tem um relacionamento abusivo, ela tem os 2 filhos, ela tem... Como é que eu vou conseguir diferenciar uma coisa da outra? Então, se a pessoa for diagnosticada com burnout, vão estar excluídos outros fatores. Na classificação da OMS, ela está diretamente, inclusive ela está dentro da chave de problemas relacionados ao trabalho ou à falta de trabalho. Então, eu acho que vai ter que ter uma análise clínica muito apurada para fazer exclusão de outros problemas. E como é um estresse crônico, eu entendo que é um problema no ambiente de trabalho crônico, não um problema pontual, não é que uma semana, um ano inteiro, a pessoa teve que trabalhar muito. Não é que uma vez a pessoa foi chamada por um termo infeliz, claro que não pode ser algo nem criminoso, mas, né, tô falando um termo infeliz, assim, como, sei lá, uma coisa jocosa, negativa, né? Então, uma coisa efetivamente crônica ali naquele ambiente de trabalho. Então, por exemplo, provas documentais, né? Então, sei lá, 20 ligações do chefe num período, espaço minúsculo, com um monte de mensagem, mandando e-mails de madrugada e a pessoa não responde, o chefe exigindo que tivesse respondido, provas de que, enfim, tem uma jornada de trabalho ininterrupta praticamente, porque a pessoa tem que estar disponível todo o tempo, porque você está em casa, está na pandemia, seja pandemia ou home office, mas você está em casa, porque se você está em casa e não está fazendo nada, por que você não está trabalhando? Super interessante. E também, o que você estava falando do assédio também não é novo, né? Ele já existe, então a gente já está acostumado, entre aspas, a ter alguns processos judiciais ligados ao assédio, que é um dos grandes causadores do burnout, né? E o que você acha que as empresas podem fazer agora que esse tema vai estar ainda mais quente? O que você acha que elas podem fazer para esse ambiente de trabalho se tornar menos hostil? A primeira coisa é rever as jornadas de trabalho, a oficial e a não oficial, né? Então, quantas pessoas trabalham de verdade. A segunda elas podem fazer pesquisas internas, enfim, para sentir o ambiente, e entender, né, se existem práticas, abrir canais de comunicação, de denúncia, criar essas políticas e publicizar essas políticas e implementar essas políticas. E executar as políticas, né? Executar, acho que tem muitas medidas que as empresas vão poder fazer para evitar isso. Tá na mão das empresas, sabe? Acho que olhar para dentro, olhar para casa, cuidar das pessoas que estão ali.
Cuidar das pessoas que estão ali, né? E pra fechar, assim, a última coisa que eu queria te perguntar é como que as pessoas podem buscar ajuda se elas começam a perceber que elas estão passando por algum caso de burnout ou qualquer outro transtorno envolvendo o trabalho? O que você daria de sugestão para essas pessoas? Acho que a primeira coisa é procurar auxílio psicológico, médico. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é conversar com seus líderes, se não com seus líderes, com o RH, enfim, procurar qual é o canal na empresa para conversar sobre essa situação, indicar, por exemplo, excesso em jornada, ou indicar práticas que lhe causem, enfim, que estejam tornando aquele ambiente não saudável. Bom, enfim, em última análise, se ela, por exemplo, perceber que ela, enfim, foi demitida e tinha um diagnóstico de burnout que não tinha sido, enfim, estava com burnout, não tinha sido diagnosticada, enfim, ou qualquer outra situação que tenha gerado um prejuízo a ela, um dano a ela, procurar um advogado para, enfim, esclarecer, para dar orientações jurídicas e, eventualmente, para representá-lo perante a empresa, seja extrajudicialmente ou judicialmente. E entender mais sobre o tema, né? E ler mais sobre o tema. Eu acho que a gente aprende muito quando a gente vai lá e estuda para entender o que está acontecendo com a gente. Parece que o problema deixa de ser um pouco individual, sabe? Eu também acho. Eu acho que a gente, enfim, vai ter um caminho longo aí para percorrer. É verdade. Olha, super obrigada, Juliana. Eu amei o papo com você, tirei várias dúvidas, achei super inspiradora a sua trajetória, em especial nessa questão do assédio. Aprendi muito sobre o assédio organizacional, que eu nem sabia que existia. E eu gostei muito de saber também das ferramentas que você foi trazendo para as empresas, do código de ética, o código de conduta. Eu achei super legal. Parabéns pelo seu trabalho e super obrigada pelo papo, viu? Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui. De novo, se eu falei alguma impropriedade técnica, enfim, peço desculpas. Eu fiquei na dúvida, inclusive, se o assédio moral está descrito na lei ou não. O assédio sexual, tenho certeza que está, mas, enfim, super prazer, parabéns por estar trazendo esse tema, muito obrigada pela oportunidade de conversar, enfim, pensar junto com você sobre isso, e estou à disposição, se alguém quiser trocar ideias, estou no LinkedIn, e, enfim, você pode depois disponibilizar meu e-mail para que as pessoas me escrevam, e estou à disposição, é um tema que eu gosto muito. Ai, que legal. Eu vou colocar na descrição aqui o link para o seu LinkedIn, para o pessoal entrar em contato contigo. Combinado, então. Combinado. E, enfim, bons frutos e bons trabalhos aí nessa temporada, e estou muito feliz de estar aqui inaugurando esse ano. Ah, eu também. Super obrigada, gente. E se inscreve no canal e deixa aí nos comentários se vocês têm alguma pergunta para Juliana. A gente vai adorar manter esse papo. É isso, um beijo, gente. Tchau, tchau.